Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 7. Meu nome é Ed The Drummer. E eu acabei de conseguir furar o pneu da minha moto e eu tô aqui com várias pessoas que vieram de longe, digamos. Não, eles não vieram de longe, estão falando com nós pelo Skype. Mas eu tô aqui com o Marcos. Fala aí, Marcos. Beleza, tranquilo. Também temos juntos aqui conosco também a Bárbara. Oi. Também temos a Aline. De longe, hein, Aline? Oi, gente. Tô aqui de São Paulo dando um alôzinho pra vocês. E aí, meu? E aqui junto com nós, como sempre, também a Miraela. Opa, boa noite. Hoje estou muito feliz, viu, que a gente está com visita no podcast, Olha né? só. Hoje temos visitas ilustres, espero que o papo renda e que a gente fale muito sobre esse assunto que é super interessante e muita gente desconhece, né, Brasil afora. Temos visitas de outro país, do Brasil, né? Nossa. Eu não podia perder a piada. Então é isso, pessoal. Eu sempre falo isso também. É um prazer estar com o pessoal aí de outro país e tal. Fico honrada. Mas claro que é só na brincadeira, né? Mas então hoje nós estamos com esse pessoal porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a igreja perseguida. Tá beleza, Edson! Então, pessoal, hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre a igreja perseguida e para isso nós chamamos uma equipe profissional no assunto, né? Especializados no assunto, É, né? porque eu sinceramente, eu não entendo nada da igreja perseguida. Eu conheço, eu sei disso. Quando a gente faz, às vezes, encontro de oração, a gente ora pela igreja perseguida, mas eu não tenho aquele engajamento com esse assunto, né? Eu tenho mais aquela visão de fora, então eu não conheço fundo esse assunto. Mas temos aqui esse pessoal aí que conhece bastante, que faz parte de um ministério que a gente vai falar depois, que é especializado na igreja perseguida. Então, Marcos, tu poderia falar pra gente alguma coisa sobre o assunto, o que é a igreja perseguida, pra quem não conhece? Pois é, então, a igreja perseguida é aquela parte da igreja que de alguma forma está privada da sua liberdade de crer e de cultuar Jesus Cristo. Eles podem ser proibidos de cultuar, eles podem ser condenados por cultuar Jesus Cristo, podem ser executados ou ameaçados, enfim, né? E isso é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo devido à identificação dos seguidores de Cristo com o Cristo como sendo o seu Deus, né? Interessante. Isso é uma coisa que é até estranho falar disso. Eu conheci a igreja perseguida quando eu tinha 20 anos de idade e para mim foi muito estranho entender que isso era uma realidade. Porque para mim essa questão da perseguição era algo que tinha parado ali no máximo na época da Inquisição. E aí saber que hoje em dia existem pessoas que não têm a liberdade de professar uma fé, de possuir uma Bíblia, de se reunir, de assistir um culto e não podem falar de Jesus publicamente, isso para mim foi muito novo. Eu falei assim, nossa, como é que em pleno século XXI isso acontece? Então isso acontece sim, e é muito mais comum do que a gente imagina. É porque como a gente está no Brasil e a gente não passa por isso, então é difícil da gente entender quem passa. Mas atualmente, somente um terço da população mundial desfruta de plena liberdade religiosa. Ou seja, nós somos privilegiados, né? Nós fazemos parte desse um terço. E aqui no Brasil nós temos a total liberdade para ir na igreja, usar som, a gente não precisa fazer culto escondido, falar baixinho. A gente tem a total certeza que indo para a igreja ninguém vai parar e prender a gente, não vão invadir o culto e levar o pastor embora. Eu posso ter quantas bíblias eu quiser, eu posso falar de Jesus aonde eu quiser e não vai me acontecer nada. O máximo vão me achar meio maluca, mas eu não corro o risco de ser presa, minha família não corre o risco de ser ameaçada. Então a igreja perseguida é isso, é a parte do corpo de Cristo que sofre perseguição, que não tem a mesma liberdade que eu tenho de viver o evangelho. Sabe, Aline, que isso é muito interessante, porque como é difícil às vezes a gente lidar com essa realidade que não é uma realidade nossa, né? Aqui no Brasil, conforme o artigo 5º da nossa Constituição, né, é assegurada
toda a liberdade de crença, né? Sendo livre o exercício de cultos religiosos e é garantida a proteção, inclusive, a esses lugares de culto, né? Nós temos o privilégio de ter um Estado laico, ou seja, nós não temos qualquer religião oficial e isso nos possibilita de fazer essa escolha, de sermos livres, né? E como achei interessante, como você disse, a gente não está acostumado a lidar com essa privação de que é um crime você ter uma Bíblia ou algo assim. Às vezes para as pessoas isso é inimaginável, né? Exatamente. É muito complexo e só quando você realmente tem esse encontro com a igreja perseguida, que você ouve um testemunho ou que você tem a oportunidade de conhecer um cristão perseguido e aí você vê o quanto isso é real. Porque, por exemplo, eu nasci num lar cristão, meu pai já era pastor e antes do meu pai casar ele viajou muito, né? O início da conversão dele foi marcada pela igreja perseguida. Ele leu Torturado por Amor a Cristo, entre outros livros que falavam sobre mártires, mas eu mesma só fui descobrir que existia igreja perseguida com 20 anos de idade, porque é uma coisa que realmente não é muito falado sobre isso, porque essa questão do sofrimento é uma coisa que a gente não quer saber, porque aqui no Brasil o que nos consome é o materialismo, é a gente conquistar as coisas, é você ir atrás, é você subir na sua carreira, é você ter o melhor emprego. Então, quando a gente está imerso nesse discurso, não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conquistar as coisas, não sobra espaço para a gente ouvir falar de sofrimento. E a gente também é uma coisa que a gente não quer, né? Ai, não gosto de ouvir essas coisas, ai, não gosto. Então, é uma coisa que ninguém quer parar para ouvir. E por isso que é muito difícil a gente falar disso e apresentar essa realidade também. Então, no caso, a igreja perseguida, ela seria a igreja em que ela sofre ela não tem essa liberdade, então, de poder adorar a Deus e poder ter essa liberdade de poder cultuar ou até mesmo carregar uma Bíblia, correto? Uhum. Então a gente sai daquela ideia de que, eu sofro preconceito na escola, eu faço parte da igreja perseguida, por exemplo. Não é é um negócio mais complicado, né? Porque assim, aqui, no caso aqui, a gente falando do Brasil, a gente tem assim a perseguição, só que é uma coisa mais sutil, é uma coisa mais velada, porque eu, particularmente, eu entendo assim, a perseguição religiosa é tudo aquilo que vai me privar de viver plenamente a fé, a religião que eu creio. Então, e aqui no Brasil nós temos alguns fatores, por exemplo, como eu já falei, o materialismo. Certo. Né? Quando a gente começa a achar que eu já tenho as coisas, né? Quando a gente começa a achar que a gente tem que ir para Jesus só para conseguir alguma coisa, e aí eu já tenho aquilo que eu preciso, então eu não preciso mais de Jesus, é um tipo de perseguição, que é uma coisa que vai me impedir de viver a fé da forma como ela realmente é, que a fé não é isso, não é o material. Por exemplo, a indiferença, né? Quando eu não quero saber o que acontece, não me interessa o que está acontecendo com os outros. É uma coisa que também vai me cegar para a fé, porque a fé cristã é o quê? Que está lá em Tiago. Qual é a religião que agrada a Deus? Aquele que cuida de órfãos e viúvas. Então, quando eu permito que certas situações comecem a me impedir de viver a fé da forma como ela é um tipo de perseguição. É que nesses países onde existe a igreja perseguida, é uma coisa muito extrema, né, que eles vivem. Que eles chegam ao ponto, porque aqui no Brasil o máximo que a gente vai enfrentar é uma piada. Preconceito, alguém não olhar na nossa cara, alguém não receber a gente bem em algum lugar pelo fato da gente ser cristão. Mas acontece que nesses países vai para um extremo, né, de partir para essa questão da violência, né, de prender a pessoa simplesmente porque ela frequentou um culto, de colocar a família dela em risco. Então, nesse caso, vai para um outro extremo a perseguição, já vai no nível físico, assim. E quando a gente começa a conhecer os testemunhos da igreja perseguida e como esses cristãos superam tantas adversidades pela fé em Cristo, eu me sinto constrangido de pensar cogitar a possibilidade que eu possa sofrer perseguição, porque a intensidade da perseguição que essas pessoas sofrem é muito maior do que o que a gente poderia sofrer ou sofre aqui no Brasil, né? Então, eu até me sinto constrangido de dizer que eu sou perseguido aqui no Brasil, porque esses cristãos, eles passam por coisas muito mais difíceis. Eu diria que às vezes não conseguem nem imaginar. Enquanto nós, né, sofremos uma perseguição moral, às vezes, eles recebem uma perseguição física evidente, né? Eles são torturados,
eles são privados da liberdade, colocados em prisões, trabalhos forçados, só por causa que professam a fé cristã, né? Como isso é forte, né? E não é algumas vezes, né? São por várias vezes. A gente volta e meia ouve alguma coisa, mas eles é algo mais intenso. É a rotina deles, essa. Eu confesso que quando eu vejo aqueles vídeos sobre a igreja perseguida, que eles são chocantes, né? Eles são fortes. Diferente do Marcos, eu não me sinto nessa situação. Eu na verdade, eu começo a me pensar, será que se eu tivesse na situação deles, eu continuaria com Cristo, né? Eu vejo que eles realmente provam que eles realmente estão com Cristo. E nós, às vezes, por qualquer coisinha que acontece, a gente acaba deixando Cristo de lado. E eles não, né? Eles sofrem na pele, né? É verdade. Porque, com certeza, eles, assim, humanamente falando, eles teriam todos os motivos do mundo para desistir. Para não querer mais saber de Jesus. Porque, né, poxa, eu aceitei Jesus, aí agora eu tô preso, minha família tá correndo perigo. Aonde isso me levou, né? Eles, né, poderiam pensar dessa forma e, humanamente falando, teriam razões mesmo para desistir. Então, quando a gente vê a perseverança, né, a determinação, a fé que eles têm de não abandonar, de apesar de tudo que eles estão sofrendo aqui, eles continuam firmes, e o que alimenta eles é a promessa de vida eterna. É a promessa de que vai valer a pena. Como está lá em Romanos 8:18. O sofrimento de agora não se compara com a glória que há de vir. Uma coisa que fica muito focada para eles é: Jesus passou por isso. Jesus também passou por isso. Então, se o meu mestre passou, eu também vou passar. Nossa, isso aí é forte. Uma coisa assim. E hoje, né, eu tava procurando mais alguns dados e eu encontrei uma declaração, né, do fundador da Missão Portas Abertas, enfim, algo que vai ser falado mais adiante. Ele disse assim: nenhum cristão em qualquer parte do mundo é um ser individual. Nós fazemos parte do corpo. E se não conseguimos sentir a dor de nossos irmãos, saiba que o problema está em nós e não neles. Para nós, como é fácil a gente se ligar na nossa rotina, milhares de afazeres, a gente tá sem fazer nada hoje e aparece um outro compromisso e a nossa rotina vai ficando cada vez mais intensa e a gente acaba se esquecendo que, de repente, não tão pertinho, né, lá do outro lado do mundo ou em qualquer lugar, tem alguém que tá sofrendo, que tá perdendo um parente. Isso porque... E nós somos irmãos em Cristo, né? Como é fácil a gente, às vezes, fechar os olhos para os sofrimentos dos nossos irmãos, não lembrar deles em uma oração, né? Uma coisa que eu falo quando a gente vai em alguma igreja, quando a gente tá com jovens, eu falo assim: gente, se você ouve falar da igreja perseguida, se você lê algum testemunho e isso não te faz sentir nada, né? Isso não te faz sentir... Você não passa a amá-los, ou você não passa por uma autoconfrontação de: nossa, como é que eu tenho vivido, né, a minha fé aqui no Brasil. Então você deve estar com lepra, porque a lepra, quando ela ataca o organismo, ela faz com que a gente perca a sensibilidade, nos nossos nervos. E aí, essa parte do corpo que é atacada, ela vai apodrecendo e cai e se perde, e a pessoa não sente que perdeu essa parte, né? Um dedo, o nariz, seja lá o que for. Tem um livro do Philip Yancey chamado A Dádiva da Dor, que ele escreveu junto com um médico. Agora eu não me lembro o nome desse médico, mas esse médico, ele trabalha num leprosário na Índia. E no livro ele fala que se ele pudesse dar um presente para os pacientes dele, seria a dor. O que ele mais desejava era que os pacientes sentissem dor. Porque durante o dia todo ele passava ali tratando aquelas feridas, né, dando a medicação, administrando, higienizando. Porque a Índia tem condições de saúde precárias, né, de limpeza também. Aí o que acontecia? De noite, o leprosário era invadido por ratos, e os ratos começavam a comer os cotoquinhos dos pacientes. Nossa. E os pacientes, por não sentirem dor, não espantavam os ratos. E isso prejudicava todo o tratamento. Então, tudo que aquele médico conseguia fazer durante o dia, os ratos destruíam durante a noite. Então, é isso que a lepra faz. A lepra impede que a gente sinta dor, que a gente sinta alguma coisa. Então, e aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, fala que nós somos um corpo. E se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto.
Então, se tem uma parte do corpo de Cristo que está sofrendo, que está morrendo, e eu não sinto nada a respeito, isso não mexe comigo de alguma forma, então eu devo estar leprosa, né? Assim, usando essa figura de linguagem, porque essa parte está aparecendo e eu nem sinto. É verdade. Como às vezes desculpa te interromper, uma oração, algo simples pode ter grandes efeitos, né, perante Deus. A gente às vezes não tem como sair em missões e ajudar essas pessoas, mas só o fato de estar orando ou de estar ajudando, contribuindo com as missões que auxiliam essas pessoas de alguma maneira é super relevante, né? A ideia que veio à minha mente é que, ao mesmo tempo que a pessoa com lepra ela deixa de sentir dor por não ter mais sensibilidade, ela também deixa de sentir o prazer. E como para mim tem sido enriquecedor conhecer e se envolver com o sofrimento da igreja perseguida, tem enriquecido também o meu relacionamento com Cristo, porque a gente se torna mais sensível e essa sensibilidade à dor do irmão também se torna uma sensibilidade às bênçãos de Deus, e em meio aos sofrimentos, os sofrimentos não são a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Guardará a mente e o coração de vocês. Então, essas verdades bíblicas começam a fazer muito mais sentido a partir do momento que a gente se sensibiliza com a dor da igreja perseguida. Testemunho próprio meu, né? Então, assim, já deu pra entender bastante de como que é a igreja perseguida, né? Mas isso a gente vê hoje, né? Atualmente. E se a gente fosse voltar lá pra Bíblia, nos escritos que a gente tem do Novo Testamento, existia algum tipo de perseguição lá também? Claro que eu tô perguntando pra vocês pra ver o que vocês vão me dizer, né? Então, sobre... claro que a gente vê... Claro que tinha perseguição, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês, pela experiência de vocês, como a Bíblia, ela trata essa questão da igreja perseguida. O que vocês têm, assim? A igreja primitiva lá em Atos, ela nasceu com a perseguição. Certo. Porque aí veio ali com Pentecostes e as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja. Só que aí quando vem a morte de Estevão, né, que foi o primeiro mártir, aquilo fez com que os cristãos se dispersassem. Então eles fugiram, porque se a gente não fugir, a gente vai morrer, né? Os judeus aí, a galera tá revoltada querendo acabar com o nosso trabalho, então vamos fugir. E aí no que eles se dispersaram, o evangelho foi sendo pregado, porque eles iam fugindo, eles não tinham tempo a perder, e por onde eles passavam eles iam falando, né, de Jesus, dos feitos de Jesus, por que ele veio, né, a partir lá de Atos 8. Então a igreja primitiva, ela começou nesse contexto de perseguição. Aí depois a gente vê a conversão de Saulo, né, quando Jesus aparece para ele, e aí o perseguidor passa a ser perseguido também. E o Novo Testamento é claro, né, as cartas de Paulo, né, por exemplo, Filipenses, ele escreveu de uma prisão, ele estava vivendo ali um contexto de perseguição. Em Atos 12, quando o apóstolo Pedro foi preso também, ele foi preso por ser um seguidor de Jesus, e aí ocorreu aquele milagre dele conseguir sair da prisão na madrugada. Então foi assim que a igreja começou. Então não é que, como eu falei no início, é um absurdo pra gente, porque a gente não vive nesse contexto, mas a igreja começou assim. A igreja primitiva. E a perseguição é um fator que testemunha a favor do evangelho. Ela legitima o evangelho, porque as pessoas que pregavam e que pregam a palavra de Deus, elas não têm nenhum benefício, nenhum lucro, elas são perseguidas por causa disso. Então, uma pessoa não vai pregar algo que vai lhe trazer desconforto, que vai lhe trazer dor, se isso não for verdade, né? Tem uma coisa que às vezes eu escuto falar, que dizem que a igreja perseguida é a igreja que mais cresce, né? E que eu ouvi uma vez uma pessoa me falar, não lembro quem foi agora com certeza, mas ela disse assim, que se o Brasil fosse vítima de perseguição também, como a igreja perseguida, o evangelho de Cristo seria muito mais pregado no Brasil do que é hoje. Ou seja, a igreja seria muito maior no Brasil. Vocês acham que, tipo, isso seria uma verdade, talvez? Acho que não podemos afirmar, né? Não, mas eu acho que acredito assim na questão assim, ó. O que a pessoa quis dizer quando ela disse isso? Entendi. Ela quis dizer que a igreja perseguida, os cristãos, eles se dedicam. Eles se dedicam, eles vivem na pele, porque eles que nem foi comentado antes, eles não têm o porquê continuar naquilo, porque eles sofrem a perseguição. Sim. E aqui no Brasil as pessoas são muito acomodadas, né? As pessoas vivem na comodidade. Assim, pode falar. Por exemplo, na China,
de 1 milhão, os cristãos há 40 anos atrás correspondiam a 1 milhão de pessoas na China. Em 40 anos, esse número foi para 100 milhões de cristãos. E a China é um país onde há perseguição, né? E já foi pior nesses últimos 40 anos. As coisas, assim, têm melhorado, mas já foi muito pior. Eu acredito que nesse contexto de perseguição, o evangelho ele avança. Um contato nosso lá do Laos e do Vietnã, ele falou pra gente o seguinte, né? Que você pega o semáforo, não sei se aí no sul vocês falam semáforo também. Semáforo, sinaleira. Sinaleira. Mas aí você pega o farol, aí tem o verde. Farol é do carro. Também. Sinaleira. Você pega a sinaleira, aí tem o verde, que o verde é o quê? Tá livre. Vai embora, né? O amarelo, atenção, já precisa dando uma brecada, e o vermelho é pra parar totalmente. Só, gente, que nesses países, assim, depois que eu visitei a China, eu achava que o trânsito de São Paulo era ruim. Depois que eu fui pra China, eu falei, não, tem coisa pior. Mas lá não existe respeito nenhum às regras de trânsito. Então, assim, se tá verde o farol, avança. Se tá amarelo, avança mais ainda. Se tá vermelho, avança tranquilo. mais ainda. Vai tranquilo. Então, o que esse contato nosso falou? Que para os cristãos é assim também. A luz tá verde no país. Opa, tem liberdade. Vamos avançar, vamos pregar. Ó, a luz ficou amarela no país. Ó, estão começando a restringir a gente, estão começando a cercear as coisas. Gente, é para avançar ainda mais. Corre mais ainda pregar o evangelho. A luz ficou vermelha, pô, fecharam o país mesmo, agora é proibido falar de Jesus. É para avançar mais ainda na pregação do evangelho, né? Então, isso não pode de forma alguma nos deter. Só dessa questão do Brasil, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que muita gente às vezes chega pra mim e fala assim, nossa, olha como eu oro pra perseguição chegar no Brasil, olha, o Brasil precisa ter perseguição, porque aí a gente vai ver quem é crente de verdade, porque aqui é uma vida mansa, porque olha, se vier a perseguição, as coisas vão mudar. E eu falo assim, olha, isso não é bíblico, né? Esse tipo de oração, porque Jesus manda a gente orar por paz, né? Então nós não podemos orar para a perseguição chegar, nós temos que orar por paz. Para a perseguição parar, no caso. E outra coisa, uma coisa que eu penso assim, você pega o caso de Pedro. Pedro era todo machão, né? Quando Jesus falava, gente, olha, eu vou morrer, eu vim para dar minha vida. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, não vamos deixar, né? Era gaúcho. E só que aí cortou a orelha do soldado e fez um fuzuela. Só que aí, na hora que ele tinha que provar se ele realmente era um discípulo de Jesus, amarelou. Foi quando ele falou, amarelou, né? Quando ele quer provar a macheza gospel dele, ali, né? Não deu muito certo. Então, às vezes, uma coisa que eu penso assim, quem vem falar comigo, porque a perseguição, eu acho que vai ser a primeira pessoa a amarelar, né? Porque quando a gente tá muito cheio de si, o negócio não dá muito certo não, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, eu acho que se acontecer da perseguição, se isso acontecer no Brasil, eu creio que vai ser uma boa peneira e eu creio que também vai ser um despertar para os cristãos, entendeu? Assim, precisamos fazer alguma coisa, precisamos resistir, e eu creio que pode sim ter um avanço, né, no evangelho, mas não é algo que nós temos que orar para que aconteça, porque a Bíblia nos manda orar por paz. A grande verdade que a gente percebe, né? Qual é a razão de pessoas estarem sofrendo e mesmo assim continuarem? A única explicação possível é que é realmente como a Bíblia fala, é o Espírito Santo quem convence da existência de Deus, é quem dá força para essas pessoas, elas perdem famílias e mesmo assim continuam, e a cada dia elas entendem isso como um desafio maior. Isso não se chama loucura, né? Muitos podem entender por loucura, mas a gente que conhece a palavra de Deus sabe que o Espírito Santo convencendo essa pessoa é o único jeito delas permanecerem e continuarem, né? Com certeza. Tem que ser muito crente mesmo para enfrentar uma situação dessa e não voltar atrás, porque realmente não é fácil. Se você não tem a certeza da fé
né? Se você não tem essa certeza, Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará, e há uma vida eterna, há uma morada celestial, haverá uma coroa de glória àqueles que permanecerem fiéis até o fim, você desiste. Então não é uma fé de brincadeira e não é uma fé maquiada também por artifícios, por atrativos. Mas é uma fé genuína que eles têm. Não tá nada em troca, né? É verdade. Só Não. acreditando é a esperança da glória, né? Com certeza. E até uma voluntária nossa do Underground, a Tati lá do Rio, uma coisa que ela fala assim, que ela sempre falava, não, olha, eu vou dar minha vida por Jesus, eu vou morrer. Aí quando ela engravidou, aí ela falou, epa, mas e se pegarem a minha filha? E aí ela falou, e é uma coisa que ela fala assim, eu quero viver como os cristãos perseguidos vivem, mas sem precisar passar pelo que eles passam. Ou seja, eu quero ter uma fé em Jesus, eu quero viver um evangelho tão intenso e tão verdadeiro quanto eles vivem, sem precisar passar pelo que eles passam, né? Então, sabe aquela coisa assim, da gente só dar valor quando perde? Então, que a gente não precise perder a liberdade que nós temos para dar valor a ela. Que a gente não precise perder a liberdade para falar, puxa, eu podia ir na igreja, agora eu não posso mais. Não, eu vou aproveitar. Né? Quando eu conheci a Igreja Perseguida, foi isso que me marcou. Eu preciso fazer tudo aquilo que eles não podem e que eles gostariam de fazer. Então, tudo aquilo que eles gostariam de fazer e não podem, eu vou fazer, sabe? Eu vou pra igreja, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou aproveitar ao máximo os cultos para cultuar a Deus, não para ficar... Mas eu vou para dar o meu melhor, sabe? Eu quero valorizar a falta de liberdade que eles têm. É a mesma coisa quando a gente é, né, criança e não quer comer, aí a mãe fala, tem que comer porque jogar comida fora é pecado. Por que mãe fala isso? Porque tem muita gente que morre de fome. E aí você sabe que tem gente que morre de fome e você joga a comida fora, é errado, é desperdício. Então assim, você sabe que tem pessoas que não têm a liberdade de seguir a Jesus. E aí você não aproveita a liberdade que você tem, é como jogar comida fora diante de uma pessoa que está morrendo de fome. É verdade. E ainda nesse tema, sobre o que a Bíblia nos fala sobre a perseguição, tem um versículo que diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, em todo momento, Deus, na sua palavra, ele nos deixa essas palavras, né, de alento e de conforto. Lá em 2 Timóteo 3, do 12 ao 14, também diz assim, né? 2 Timóteo 3, do 12 é um versículo que eu tinha decorado muito tempo. Que diz, e na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus... Isso é uma promessa. É verdade. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Ou seja, Deus não faz aquela propaganda enganosa e diz assim, não, vai ser super tranquilo me seguir, né? Ele já nos alerta e nos encoraja a prosseguir, né? A todo momento. Nesse sentido Jesus também... mesmo falou, tome a sua cruz e siga-me. É verdade. Isso, e João 15, 20 também, né? Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão de vocês. Então, se Jesus sofreu o que ele sofreu, quem somos nós para queremos negar o sofrimento? É verdade. Com certeza. Jesus, durante o ministério dele, ele foi preparando mesmo. A maioria das palavras dele você vê também. Por exemplo, lá em Lucas 6, a partir do versículo 20, ele fala bem-aventurados, ele continua ali nas bem-aventuranças, e aí no versículo 22, ele fala assim, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então Jesus, ele veio preparando isso também. Ele veio mostrando, gente, quem me seguir é assim, é cruz, né? O meu destino ali, eu vim para a cruz, mas vai haver a ressurreição, vai haver o céu.
Então vai valer a pena carregar a cruz pela recompensa que ela vai trazer. E mesmo esse texto aí de 2 Timóteo 3,12 é uma promessa isso. É uma promessa que se nós vivemos verdadeiramente o evangelho, vamos sofrer perseguição. Indiferente do tipo, né? E uma coisa que o Estevão, meu marido, ele fala, gente, amém, você recebe essa promessa na sua vida. Não é uma promessa que a gente vai encontrar na caixinha de promessas, mas é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, né? E lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, né, como a Mirella leu, quando Jesus fala que nós seremos bem-aventurados quando nos perseguirem, pois assim fizeram com os profetas, uma coisa eu penso assim, cara, imagina a gente estar num nível de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, imagina a gente ser comparado a esses caras, né? Cara, é uma honra muito grande. Mesmo, é verdade. É um privilégio. Então, você olhar... E o mais interessante é isso. De todos os deuses que existem, o nosso Deus é o único que se colocou no nosso lugar. É o único que falou, gente, vocês vão passar por tudo isso, mas eu também vou. Então, quando você passar... eu vou saber exatamente o que você está sentindo, porque eu passei por isso também. Então isso é uma coisa que nos aproxima ainda mais de Deus, de olhar e falar, uau, Jesus passou por isso também. Nossa, Jesus também sofreu isso. Cara, então olha, eu tô seguindo o caminho de Jesus, porque se fizeram com ele, estão fazendo comigo também. Então, como tá nesse texto aqui de Lucas 6, que eu li, falou assim, olha, pra gente se regozijar e saltar de alegria, saltem de alegria o dia que isso acontecer, porque estamos no caminho de Jesus. É verdade, até porque eu costumo pensar, né, que quanto mais tribulações às vezes você tem, é porque você é um cristão que representa uma grande ameaça, né, pro inimigo, que você tá fazendo o seu papel mesmo, né? Às vezes a gente é um cristão meio apagado, que o inimigo nem precisa fazer força, pode deixar aí que não acontece nada com ele, né? Nem fede nem cheira pro inferno. É verdade, a gente tem que ser, não pode ser mornos, né? Como diz lá em Apocalipse. Exato. A gente tem que ser quente, a gente tem que estar todo momento cientes de ir, como diz, né? O Jesus diz pra nós, a gente tem que ir pregar o evangelho a toda criatura, né? Começando pela nossa casa, enfim. Agora com isso, gente, assim, não quero que o pessoal aí que vai ouvir a gente, não é que agora a gente tem que caçar a perseguição, né? Enquanto eu não for perseguido, olha, não tô sendo perseguido. Então, não, gente, não é nada disso. O que nós queremos dizer é o seguinte, ótimo, estamos aqui no Brasil, temos liberdade, não vamos ser presos, vamos aproveitar, vamos ser crente de verdade, porque se acontecer, ou da perseguição chegar no Brasil, ou de Deus nos levar para um país perseguido, a gente vai continuar fiel. A gente não vai fraquejar, entende? A gente não vai abandonar a razão da nossa fé, a gente não vai voltar atrás, porque é aquilo que Paulo falou, sou feliz em toda e qualquer, na fartura ou na necessidade, louvo ao Senhor. Então Paulo teve os momentos de fartura e teve seus momentos de necessidade, mas como o foco dele era em Deus, ele era feliz nesses dois momentos, porque ele sabia que Jesus estava com ele. Então é isso que nós queremos. Olha, eu preciso ser perseguido, não é isso. Mas assim, vamos aproveitar e viver o verdadeiro evangelho aqui no Brasil, para que se chegar a perseguição até nós já vamos estar preparados. Nós seremos aprovados. E essa não é uma coisa instantânea, né? O se alegrar na perseguição é um processo, eu acredito que se dá ao longo da vida, de renovação da mente, como fala Romanos 12, né, 1 e 2, de que os nossos valores eles vão sendo modificados por Jesus, o nosso coração vai sendo moldado, e talvez aquilo que a gente era tão apegado um dia, aquele conforto, ou até mesmo aquele pecado que nos parecia fazer tão bem, a partir do momento que nós somos privados desse conforto, ele não faz tanta falta, porque os nossos valores, o propósito da nossa vida não está mais centrado naquilo, e sim na pessoa de Jesus Cristo. Isso é um processo que se dá ao longo de toda a vida de transformação, né? Então é esse o caminho que a Igreja Perseguida nos motiva a trilhar também, né?
A gente vê hoje que, então, o Brasil, ele é um país que ele é livre, né? E graças a Deus, ele é livre hoje, espero que assim continue, né? Porque a gente, que nem a gente falou, né? Continue assim e chegue aos outros países. Mas, infelizmente, a gente tem os países onde há a perseguição. Vocês conseguem me dizer quais são os países onde a igreja é mais perseguida, só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos, assim, né? O pior é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte disparado, né? A Portas Abertas todo ano faz uma classificação dos 50 países que mais perseguem o cristianismo, né? E há mais de 10 anos a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar nessa classificação. Então é o pior país para ser um cristão. É verdade. É muito interessante, né? Eu tenho até aqui comigo essa tabelinha dos 50 países, que até quem quiser acessar aí no site do Portas Abertas... Eu vou deixar o link na postagem. Ah, muito bom. Então a gente tem assim, né? Perseguição ilimitada, perseguição extrema, perseguição severa, perseguição moderada. Você que tá aí nos escutando aí de casa, quando tiver um tempinho, tiver de bobeira no Facebook, dá uma olhada, imprime essa lista, ora, leva isso junto da tua Bíblia pra te se lembrar de orar, porque a gente olha apenas uma letrinha, né? Mas a gente sabe que ali tem milhares de pessoas sofrendo porque são nossos irmãos em Cristo, né? Com certeza. Fala mais uns países aí, Mob, só eu falo muito, gente. Não, depois tem Arábia Saudita, tem Afeganistão, Iraque, Somália, Maldivas e por aí vai, né? São 50 países que são inclusos nessa tabela, nessa classificação que a Portas Abertas faz anualmente. Existem outros também onde existe perseguição, mais intensa estão nessa tabela. E é legal que no site também dá para acessar o perfil de cada país, saber de que forma que se dá perseguição lá, por quê, e já tem pedidos de oração. Então o site é muito legal no sentido de informar a pessoa que está interessada e de dar as ferramentas necessárias para que a gente possa apoiar também esses cristãos que estão sendo perseguidos. Poxa, eu pensava que a China fosse um país onde a perseguição era uma das maiores, e ela está em 37º nessa lista. Então mas já foi muito pior, né? Já foi muito pior mesmo. Hoje, a situação da China é assim, como até mesmo nessa questão de comércio, a China tem se aberto mais ao Ocidente, então isso interfere em todos os aspectos. Hoje, a China, como é que funciona? Assim, não é mais necessário fazer contrabando de Bíblias para a China. Hoje, um cristão ele pode fazer o download da Bíblia dele, ele pode ter a sua própria Bíblia, mas ele enfrenta algumas restrições ainda. Hoje, a perseguição maior, ela não vem mais tanto por parte do Estado, ela vem por parte da família. Como na China só pode ser um filho por família, então os pais eles têm expectativas muito altas em relação aos seus filhos, para que desenvolvam uma excelente carreira, ganhem um excelente salário. Então eles acham que a religião só vai atrapalhar. Então quando um jovem ele enfrenta uma resistência muito maior por parte da família, que a família tem medo, acha que vai tirar o foco dele, que ele não vai mais querer saber de trabalhar, de ganhar o dinheiro, enfim, por conta da religião. E hoje também existem ainda algumas restrições quanto ir à igreja, né? Na China, no caso, por exemplo, de Hong Kong, né? Hong Kong é livre, pertence, mas não pertence à China. A China ela só influencia na questão bélica, né? De exército e comércio exterior. O resto, Hong Kong faz o que quiser. Então, assim, tem igrejas enormes lá em Hong Kong. E aí, quando você entrar na China mesmo, você tem as igrejas domésticas, as igrejas clandestinas e tudo mais. Por exemplo, às vezes você vai para o culto, aí o culto é no lugar tal. Aí você chega lá, aí tem um policial que fala, não, hoje vocês não vão se reunir aqui. Aí de última hora vocês têm que arranjar um lugar para se reunir. Então, a China ainda enfrenta algumas restrições, sim, já foi muito pior ao longo desses 40 anos. Mas a situação lá tem mudado. E uma coisa interessante também, por exemplo, existe perseguição na Colômbia. E a Colômbia está aqui pertinho da gente. Nossa! E existe perseguição lá, nas áreas ali das montanhas. Na capital, não. Tanto é que, por exemplo, o pessoal da capital, eles são muito alienados ao que acontece no interior da Colômbia. Muitos ficam surpresos de saber que existe perseguição no próprio país. Mas existe sim, é muito severa, principalmente quando muitos guerrilheiros começam a se converter, tanto das Farc
quanto do outro lado, que são os paramilitares. E aí esses guerrilheiros começam a se converter, abandonam ali a guerrilha, e isso é um problema para eles, né? Porque eles não podem desertar, tem que continuar lá no exército. Mas o que mais me impressionou é que eu assisti diversos vídeos, né, produzidos aí pela Missão Portas Abertas, e eu fiquei espantada com a situação da Coreia do Norte. Não sei se o pessoal aí que tá ouvindo na academia ou aí em casa... Eu escuto podcast na academia. Na academia, eu sei, o Duda é da academia, então eu cito os também que são adeptos, né? Então, que ele é o país, né, como foi falado, desde 2002, ele ocupa ali no primeiro lugar no ranking como o local mais perigoso do mundo para ser um cristão. Então eu peguei... Eu acho que a Coreia do Norte é o lugar mais perigoso do mundo para se viver. Também, né? E até eu tava fazendo uma pesquisa e eles não são autossuficientes na produção de alimentos, embora eles gastem dinheiro com lançamento de foguetes e etc. Então a situação de inanição é tão grande que pais matam filhos e comem, né? Eu tava pesquisando isso, eles comem às vezes os mortos pela falta de alimento. Peguei o depoimento de um cidadão que dizia assim: muitos no Ocidente não têm consciência do sofrimento que os irmãos e irmãs norte-coreanos enfrentam. Na Coreia do Norte, se as pessoas creem em Deus e são capturadas pelo governo de Kim Jong II, né, sei lá como se diz o segundo, elas são assassinadas juntamente com 3 gerações de suas famílias. Os cristãos não se importam em morrer sozinhos, entretanto, como famílias inteiras podem ser assassinadas, no caso, eles ficam com medo, né? Então, a gente ali, né, no caso, os cristãos descobertos são enviados a campos de trabalhos forçados e são torturados. Os números dizem que se estimam que existem mais de 40 mil cristãos presos, sendo que há 400 mil cristãos em perigo, ou seja, 1 a cada 10 dos nossos irmãos sofre nesse país, né? Que eles precisam do mercado negro para sobreviver. Não se trata de viver, e sim sobreviver com o que dá, né? Até eu tava olhando um depoimento e esse cidadão que ele conseguiu fugir, aliás, era uma senhora. Eu olhei de um senhor e de uma senhora que depois de 9 anos ela conseguiu fugir, e ela disse que os cristãos são os últimos que têm autorização para comer. Como essa situação é deplorável, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, sabem de alguma história? Tem um filme, vou indicar um filme e um livro que vai assim retratar perfeitamente. O filme chama Crossing, do inglês, né? Travessia, Crossing. Opa. Você vai achar ele no YouTube em 10 partes. É um filme feito pela Coreia do Sul, que mostra a Coreia do Norte, e é muito fiel esse filme, gente. Não é um filme cristão, mas é impressionante, mostra a realidade dos campos de trabalho forçado também. É incrível demais esse filme. E também tem um livro que dá Portas Abertas, que chama Fuga da Coreia do Norte, que conta a história de uma família que conseguiu fugir também. E incrível, gente, o relato desse livro, o que eles passavam enquanto estavam na Coreia do Norte. Incrível demais, gente. Assim, são coisas, olha, se você puder, vá atrás desses materiais e assista e leia o livro, porque são relatos incríveis mesmo da situação terrível que é a Coreia do Norte, especialmente, né, assim, é para qualquer norte-coreano, mas em especial para os cristãos. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o Ministério Underground, que o pessoal tá conversando com a gente aí, os nossos convidados, né? Eles fazem parte desse ministério que, se eu não me engano, pelo que eu conheço, faz parte do Portas Abertas, certo? Isso. O Underground é o Ministério de Jovens da Portas Abertas. Não é um ministério paralelo, não é um ministério que tem parceria, é a mesma coisa. A única coisa é que a nossa linguagem, a nossa abordagem é mais voltada para os jovens, né? E aí a gente tem o Marcos e a Bárbara que estão participando aí, que são os nossos voluntários, nossos representantes aí no sul, aí no Rio Grande do Sul.
Certo. E o Ministério Underground, ele abrange todo o Brasil? Tem representante em todos os estados ou tem alguns estados que não tem ainda? Ainda não temos em alguns estados. Hoje nós temos o Marcos e a Bárbara no Rio Grande do Sul, e eles ajudam a gente com todo o sul do Brasil também. Né? Então, por exemplo, queremos começar alguma coisa em Curitiba, em Santa Catarina, enfim, eles ajudam a gente nisso. Temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, nesses estados é onde nós temos grupos de voluntários do Underground. Certo. E como é que funciona, então, o Ministério Underground com o pessoal voluntário? Como é que é a comunicação? Como é que ela é feita? Tem o site, né? Tem o site e tem os grupos do Facebook, pelo que eu sei, né? Isso. Tá, então eu vou falar aqui do Sul, que é o que mais interessa, talvez o pessoal que está ouvindo aí. Aqui no Sul a gente tem uma página no Facebook, onde a gente se comunica com todo mundo que está interessado em se envolver com a Igreja Perseguida. Depois pode ter o link aí para o pessoal acessar também, fazer parte, né? E por ali a gente divulga, então, os encontros, a gente divulga as oportunidades, as necessidades, pedidos de oração, uma série de coisas ali. Então, basicamente, a comunicação se dá pelo Face, né? E a gente tem procurado pessoas que se interessam nessa causa. A gente tem certeza que tem jovens por aí que às vezes já estão engajados, mas a gente não sabe, ou querem se engajar e não sabem como. Então, a gente está aí para ajudar essa galera a achar uma forma de servir a Igreja Perseguida. E o objetivo é reunir, então, cristãos de diversas congregações interessados de lembrar da Igreja Perseguida ao longo do ano. Existem 2 grandes eventos ao longo do ano que lembram da Igreja Perseguida, que é o Domingo da Igreja. O pessoal aí já fez na sua igreja, né? Sim, o domingo é o DIP, né? Isso. O DIP, isso. E tem o Shockwave também, né? Que é aquela onda mundial de oração, que é mais voltada para o pessoal jovem mesmo. Então são os 2 eventos assim que as igrejas costumam fazer. Mas depois, entre esses eventos, fica um espaço de tempo que a galera continua sendo perseguida e muitas vezes a gente esquece deles, né? Então o propósito desses grupos é de manter a lembrança da Igreja Perseguida ao longo do ano e gerar oportunidades e motivar os jovens a botar em prática o amor pela Igreja Perseguida através da oração e de outras formas também que possam ser úteis aí na edificação do reino de Deus, né? Uma coisa que a gente tem também, além desses grupos de voluntários, a gente também tem um acampamento underground, que é um acampamento de simulação de perseguição. Então, basicamente, você paga, você vai sofrer o acampamento inteiro. Nossa! Essa é a propaganda. No YouTube, a gente tem um vídeo de divulgação do Acampa, acho que o link vocês colocam aí pra galera acessar, que é um vídeo, assim, que mostra algumas cenas, testemunhos do acampamento também, do que a galera achou. E é assim, apesar de ser uma simulação de perseguição, eu queria deixar claro que não existe nenhum tipo de agressão física no acampamento, tá? De forma alguma, a gente apela para isso, para que os jovens venham ter contato com a Igreja Perseguida. É um acampamento onde a pessoa ela vai conhecer alguns países onde existe a perseguição, ela vai conhecer pessoas daqueles países, podem ser cristãos ou não. Então, enfim, elas vão ter esse contato mais próximo, assim, com a Igreja Perseguida, né? E esse ano a gente vai ter um acampa, o próximo acampamento vai ser no feriado de 15 de novembro em Recife. Eu sei que é bem longe. O outro lado do mundo. Do outro lado, mas se alguém quiser ir, então será muito bem-vindo, vamos tratar muito bem. Nossos ouvintes aí, que são perto de Recife, já sabem aonde ir no feriado, né? Mas olha só, ano que vem teremos o acampa aí no sul. Opa! Então, aí eu vi vantagem, né? O último que a gente fez foi em Esmeralda, próximo ali a Caxias do Sul. Próximo a Facaria. Desculpa. Que é outro país, né, gente? Dessa vez perdoa. E a gente foi em 2009, foi muito legal. Ano que vem faremos um acampa aí de novo. Então, mais informações, falem com o Marcos e a Bárbara, que eles
estão ajudando a gente a correr, fazer os corres aí pra gente fazer o acampa. Fica ligado no Facebook também. Gente, tudo Facebook, então fica ligado tanto na página, tanto no grupo do Underground Rio Grande do Sul, quanto na página do UG mesmo, né? Muito legal, Que a contem gente- com o pessoal aí do Pelo Amor de Deus, né, do podcast, pra o ano que vem a gente poder ajudar no que puder aí. Divulgar, vamos lá. Mão de obra Com nós certeza. temos. E vocês lá com a gente, hein? Vai ser muito bom. E uma coisa também, além do... algo que eu vou aproveitar que é uma coisa que a gente está fazendo no momento, é a campanha Apoie Síria, né? Por conta assim, de toda essa guerra que a Síria tem enfrentado. Então a Portas Abertas elaborou uma campanha chamada Apoie Síria. Então você vai lá, www.apoiesiria.org, sem o BR, tá? E aí você vai ver vídeo, testemunhos do que tem acontecido à igreja na Síria. E aí tá rolando um abaixo-assinado internacional de apoio à igreja da Síria. Então você acessa o apoiesiria.org, você preenche, é só o seu nome e o seu e-mail. O nosso objetivo é, com essas assinaturas, a gente fazer uma pressão ao governo da Síria para que pare a perseguição aos cristãos, para que eles sejam tratados de forma igual, né? E aí você também, nesse site Apoie Síria, você pode imprimir a versão do abaixo-assinado, levar na igreja, pedir pra galera da igreja assinar, na faculdade, no trabalho, na sua família, e aí depois você bota ali tudo online pra gente, essas assinaturas. Então participe dessa campanha. Isso. Muito bom. Muito bom. Próximo encontro underground aqui no Sul vai ser aqui em Caxias. E depois vai ter o link, aí vai ter cheio de link, eu tô vendo nessa postagem aí, né? Mas isso é bom. É bom, a galera pode se envolver aí. Isso aí. Então, o próximo encontro é dia 13 de setembro, às 20 horas, na Aliança Bíblica do Bairro Pio X, em Caxias. Então, Olha só, vocês têm uma semana, gente. Hoje... o podcast vai ser postado no dia 6, hein? Dia 13, na próxima semana. Quero ver todo mundo lá. Não, todo Isso mundo aí. não, porque não cabe. Mas pode ir bastante Qualquer gente. coisa a gente porque- vai na praça, tá? Isso. É isso aí, show de bola, já tá resolvido. Mas então, dia 13, Marcos, lá na Aliança do Pio X, acho que eu posso... Isso. Eu vou ver se consigo botar o endereço ali. Mas aí o pessoal vai ter o link, né, pra Vai ter acessar. o link, tem a página lá do evento, o pessoal já tira uma presença, a gente já se organiza. E o horário? Horário às 20 horas. 20 horas, beleza. 20 horas a gente vai estar lá. Aí você tá pensando assim, pô, mas é longe pra mim, não sei o quê. Conversa com o Marcos e com a Bárbara, entendeu? Eles podem ir até a sua cidade, fazer A uma gente visita, tá aí pra visitar a isso. sua igreja, né? Pô, vamos fazer uma reunião aqui em outra cidade, só falar com eles que estão à disposição. Sim, estamos super à disposição. É. Qualquer lugar no sul, estamos aí. Show de bola. Verdade. Isso, e o pessoal fala muitas vezes assim, a sexta-feira de noite e tal, cansado, não posso ir, não vai dar. E, gente, a gente pode ir, a gente pode fazer isso. Quem não pode é a igreja perseguida, e mesmo não podendo, eles fazem. Então, essa coisa do não posso, tá difícil, não sei o quê. Vamos mudar um pouquinho essa cultura do não posso, né? Não quer ir, beleza, mas fala assim, não quero, não é a minha. Mas não fala não posso. E quem pode, todo mundo pode, né? Então, quem quiser estar lá com a gente, vai ser um tempo bem legal da gente estar compartilhando testemunho, orando uns pelos outros, orando pela igreja perseguida também. E tem sido sempre muito abençoado esses encontros, a gente tem sentido muito a presença de Deus e tem sido muito bom estar em comunhão uns com os outros e com a igreja perseguida também nesses encontros. Muito legal. Realmente tem feito diferença na nossa vida. Uhum. A gente tem saído edificado. E só assim, para não ficar nas nossas palavras, tem um testemunho, um contato nosso, ele estava lá no Butão, e o Butão ele é um país bastante montanhoso. E ele estava um dia, já era noite já, num carro com outros cristãos, assim, ali pela região das montanhas. E aí o motorista, ele viu duas meninas andando naquela escuridão e reconheceu aquelas duas meninas. Falou assim, elas são cristãs. Falei, pô, vamos parar o carro, vamos falar com elas. E isso já era noite, sem iluminação, tudo no escuro e frio, muito frio. E eles falaram com ela assim, mas vocês estão indo pra onde? Elas falaram, a gente está indo para participar de uma vigília de jovens, uma vigília de oração. E eles falaram assim, caramba, mas é muito longe ainda? Elas, não, faltam 2 quilômetros pra gente chegar. Aí eles,
Pô, 2 quilômetros? Elas, não, mas a gente já veio caminhando 3. E a pé. Então, assim, é uma coisa que é bem o que o Marcos falou, entendeu? A gente pode, resta saber se a gente quer, mas a gente pode. E uma outra coisa, não pense, não seja perseguida, nossa, tadinhos, eles são perseguidos, que dó. A gente é que é coitado. É verdade. Porque, assim, eu tenho um relacionamento de dependência com eles. Eu preciso deles. Eu preciso que eles se mantenham firmes e perseverantes, porque quanto mais firmes e perseverantes eles forem, mais testemunhos vão chegar até mim. E mais testemunhos chegando até mim, isso vai me confrontar a eu ser melhor, né? A eu ser mais crente, a eu ser uma crente de verdade. E aí isso vai me levar a orar mais ainda por eles. E quanto mais eu orar por eles, mais eles vão permanecer firmes. Mais testemunhos. Então é um relacionamento de troca mesmo, que a gente tem com a Igreja Perseguida. Como eu falei, desde os meus 20 anos que eu tô envolvida com essa causa, e até hoje eu só lucrei com isso. Lucrei de crescer espiritualmente pelas pessoas que eu conheci, tive oportunidade de conhecer cristãos perseguidos, de ser impactada pela vida deles, e foi assim maravilhoso. A Igreja Perseguida é um presente maravilhoso de Deus na minha vida, e eu espero que seja na vida de vocês também. Então envolvam-se. E é incrível o fato de que eles pedem principalmente que a gente ore. Então, é bem aquela coisa de que a nossa oração, ela chega a lugares que a gente não consegue chegar, né? E é muito legal quando a gente tem esse feedback de cristãos que eles sentiram as nossas orações, né? Então, isso é muito legal. E isso aproxima mesmo a gente de Deus. É bem legal. Eu me senti motivado, dia 13, estar lá em Caxias, na Aliança do Pio X, sair da minha casa em Bento Gonçalves e ir até lá, Mirella. Beleza. Eu me Vamos estar senti esperando você, motivada. né? E sobre essa questão aí... Eu vou levar isso como um desafio. Legal. Mas legal. sobre essa questão de não poder, ou, né, que foi comentado, na vida a questão é que, assim, a gente tem muita coisa pra fazer, mas nós temos prioridades. E você poder estar lá, você poder estar orando por essas pessoas, é uma prioridade que a gente tem que eleger. Então, é verdade, The Drummer, vamos incentivar o pessoal a sair sexta-feira de casa e se dirigir lá ao Pio X pra gente estar orando juntos, né? Vamos lá. Quem não sabe onde é Caxias, bota no Google Maps lá. Vai ter o link. Vem de Porto Alegre, vem de onde quiser. Coloca o link também no Facebook, gente. Mais o link. Vamos lá. E olha só, um recado da Ellen Berhane, gente. Ellen Berhane, ela é uma cantora lá da Eritreia, é um país que fica bem ali no chifre da África, faz fronteira com o Sudão. Ela ficou presa por mais de 2 anos num container de metal, gente, container de navio, porque era cristã. Ela gravou um CD de músicas evangélicas, fez alguns filmes, né, filme gospel. Isso fez muito sucesso entre os jovens. E aí ela foi presa por causa disso. E assim, como se não bastasse ela estar num container de metal, e gente, pensa, lá era deserto. Então durante o dia, um calor, que a gente não consegue mensurar esse calor, e você dentro de um lugar de metal, aquele metal, você sendo assada naquele forno, e à noite a temperatura abaixo de 0, próxima de... E você suportando, e aquele metal gelado, não tinha nada para te aquecer. E tudo que ela precisava fazer para sair dessa situação, para ser livre, era assinar um documento em que ela se comprometeria a nunca mais ir a uma igreja, cantar sobre Jesus ou falar sobre Jesus. Era só assinar esse documento, ela estaria livre. E ela não fez isso. E aí ela conseguiu fugir. Hoje ela mora na Dinamarca, ela tem asilo político lá na Dinamarca. Em 2011 ela esteve no Brasil, e uma coisa que ela falou quando ela esteve aqui no Brasil, ela falou: gente, se eu no container eu pude louvar a Deus, eu pude pregar a palavra dele, imagine o que vocês não podem fazer na liberdade que vocês têm. Amém, é isso aí. É isso aí. E como é que a gente pode ajudar a Igreja Perseguida? Além, claro, de estar orando, estar se envolvendo, né? Buscar mais, aproveitar essa iniciativa do Ministério do Portas Abertas, do Underground, né? Aproveitar isso que
que chega a informação até nós e nós não temos que ir atrás, além de fazer essas coisas, como mais a gente pode estar ajudando a igreja perseguida? Existe alguma outra forma? Sim, existem muitas outras formas. Uma delas é escrevendo cartas para os cristãos perseguidos, encorajando eles a perseverar, lembrando eles de que existem pessoas na igreja ali que lembram deles também. E existem campanhas de cartas no site também, você encontra. Você pode escrever a carta, manda para o escritório das Portas Abertas, lá tem todas as instruções de como escrever e tal. Dá para apoiar encorajando por meio de cartas. Também dá para fazer patrocinando as ações da Missão Portas Abertas junto aos cristãos perseguidos. Existem várias formas de doar, uma que você pode assinar, a revista também, chega na sua casa sempre com as últimas notícias. Vem sempre uma oportunidade também de patrocinar alguma ação, algum movimento, né, de apoio à igreja perseguida. E também tem a oportunidade de ir até os cristãos perseguidos, pegar aí o aviãozinho em Porto Alegre, quem sabe num país distante, para estar apoiando de perto os cristãos perseguidos. Isso através do Ministério Sem Fronteiras. E também tem informações no site, você pode entrar, ver como é que faz e tal. Eu tive a oportunidade de ir para a Nigéria em 2010 e foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas, digamos assim, aqueles dias que eu passei lá em contato com aquelas pessoas. Então eu encorajo aí qualquer pessoa que tiver esse desejo no coração de ir atrás, de ver uma forma de participar, né? Seja qual for a forma de participar, isso vai estar sendo bom para a igreja perseguida e para nós também, né? Como a Aline falou, é sempre uma troca, né? E acho que são essas, né, Aline? Não sei se tu lembra de mais alguma aí. Não, isso mesmo, completinho. Tem como também organizar os encontros, né? Isso. Você pode organizar um encontro na sua cidade para compartilhar sobre a igreja perseguida, ou você entra em contato com a gente, se você não sabe muito o que fazer ou não tem muita ideia, a gente está aí para isso, a gente está à disposição para ir até a sua cidade, ajudar você a dar o material necessário, né? O pessoal do escritório da Portas Abertas também contribui bastante para você ter um material, as artes para divulgação, vem tudo prontinho, é só ter à disposição mesmo, entrar em contato e mandar ver. Muito bom então, pessoal. Eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, tá? Que vocês estiveram junto conosco, falando sobre o ministério de vocês e também sobre a igreja perseguida, né? Acredito que muitas pessoas que não conheciam isso, agora elas podem conhecer, né? Sobre a igreja perseguida e também saber onde encontrar mais informações, né? Então quero agradecer vocês todos, muito obrigado. Legal, a gente agradece a oportunidade aí, o convite. E, de novo, estamos à disposição para dar continuidade a isso, que isso não fique só no ouvido do podcast, né? E isso se torne motivação para se envolver aí, para uma ação, para divulgar, enfim, a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. E vocês também aí, precisando da gente, a gente espera vocês no dia 13, né? Vamos lá! Vamos lá, beleza. É verdade, gente, obrigada mesmo, viu? Foi um prazer estar com vocês. Saudações do Brasil para vocês. Mas é um país grande esse Brasil, hein? Foi muito legal esse tempo. Espero que tenha acrescentado, que tenha contribuído em muitas coisas aí para quem for nos ouvir. Show de bola, então, pessoal. Então é isso. Muito obrigado e fiquem com Deus todos. Filho do Didi!